Você conhece um youtuber japonês chamado Uketsu, que usa uma máscara branca, não mostra a identidade dele e recentemente lançou um livro que está sendo super hypado pelo mundo? Se não conhece, agora você vai conhecer. O livro dessa semana é Imagens Estranhas de Uketsu. Uketsu, como eu falei aqui inicialmente, é um youtuber que ninguém sabe a identidade dele, né? A gente sabe que ele faz uns vídeos na internet e tal, e ele usa uma máscara branca. E recentemente ele lançou esse livro aqui. Eu, particularmente, nunca nem tinha ouvido falar dele, mas eu vi muita gente falando desse livro. Daí, quando eu fui atrás de ler o livro, aí foi que eu descobri que existia o Uketsu. E eu já achei bem interessante, né? Eu achei interessante aquela coisa assim meio... Aí eu fiquei meio... youtuber escrevendo... aquele preconceitozinho, né? A pessoa que tá no YouTube tem preconceito, né? Mas enfim, gente, relaxa. E aí eu fiquei meio receosa, mas eu vi tanta gente falando bem do livro que eu resolvi dar uma chance. E olha, que bom que eu dei uma chance, porque o livro é bom, viu, gente? Imagens Estranhas é um livro japonês que vai contar uma história dividida em várias partes, e para a gente conseguir preencher as lacunas, né, conseguir compreender essa história como um todo, a gente precisa acompanhar certas imagens que vão sendo apresentadas durante o livro. Ah, é um jogo. Ah, se for um jogo eu não quero não, porque eu não quero ter trabalho, não quero dor de cabeça. Não, não é um jogo. Não se preocupe em relação a isso. Se fosse um jogo, eu teria gostado também, né, porque eu gosto disso. Mas não é um jogo, tá? Na verdade, são 4 capítulos. E cada capítulo vai mostrar algumas imagens específicas, né? E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo ao longo da história o que é que aquelas imagens elas representam. À primeira vista, elas parecem imagens simples, desenhos simples. Uma mulher com cabelos ao vento, uma criança pequena, um prédio com uma mulher e uma criança do lado. Só que quando você começa a fazer uma análise mais detalhada dessas imagens, a gente percebe que elas não são tão inocentes quanto a gente imagina. E o livro começa do jeito que você fica assim, onde é que essa história vai parar? E quando você tá lá, depois você fica assim, meu Deus, onde que essa história vai parar? Eu achei muito bom. Eu não vou dizer que é uma coisa assim, uau, reinventou a roda, mas eu achei interessante, eu fiquei interessada. Eu leria outros livros dele, não sei se vai ter alguma outra coisa em breve, porque eu achei que tem uma pegada assim de suspense, um suspense bem forte, meio que terror também, que tem umas coisas assim meio bem assustadoras, tá? Bem bizarras, e ao mesmo tempo ela fica mexendo com o seu cérebro, porque você meio que tem que prestar atenção nos detalhes, sabe? Eu, por exemplo, não conseguia desviar a atenção desse livro quando eu tava lendo, porque se eu perdesse a atenção, aí eu perdia uma coisa que se conectava com outra, que se conectava com outra, porque, assim, é necessário você prestar atenção nos mínimos detalhes. É um livro japonês, eu tenho dificuldade, sim, em pegar os nomes dos personagens japoneses, né? Inclusive, é uma dificuldade pra mim, porque aparece o nome, eu já vi esse personagem, eu não vi, né? É difícil. Mas tirando isso, é uma história que te prende muito. E ele se divide em 4 partes. A primeira parte se chama O Desenho da Mulher ao Vento. Esse daqui vai focar em um jovem que descobre um blog. E aí ele vê uns desenhos nesse blog, o blog não existe mais, né? Porque, né, que ano é hoje blog. E ele começa a querer investigar o porquê daquele blog não existir mais. Aí você pensa assim, nossa, que história sem pé nem cabeça. Aí vai para a segunda parte, que é a parte que se chama O Desenho do Quarto Encoberto de Névoa. Aqui a história começa a ficar mais pesada. A história de uma mãe, um filho, aí o menino desaparece, você fica... Daí vai para a parte 3, que se chama O Desenho Final do Professor de Artes. Esse daqui você fica, o quê? Sobre um professor de artes que foi assassinado, mas deixou um desenho no local do crime. Será que esse desenho diz alguma coisa? E a quarta e última parte, que é o desenho da árvore que protege o passarinho. Que você fica, não pode ser. E pode ser sim.
Pode ser o que, Angélica? Eu não vou dizer, meu amor. Aí você vai ter que ler o livro para poder saber. Inclusive, o livro é muito curto, são 160 páginas. O que é muito bom, porque como é uma história muito cheia de detalhes, se fosse um livro mais longo, talvez a gente se perdesse, né? Então é história curta, eu leio assim bem rapidinho, eu levava pro trabalho, ó, eu ia no ônibus da Rota lendo assim, e eu assim, Eduardo, a cada minuto que a história ia se conectando, e eu fiquei, meu Deus, gostei, achei inteligente, achei babado. Antes da gente ir para a parte com spoilers, vale lembrar que às terças-feiras o vídeo sem spoilers sai no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. E no domingo sai aqui no YouTube, só que com spoilers, né? A versão mais estendida, caso você já tenha lido o livro, ou caso você seja uma pessoa que goste de spoilers mesmo assim. Aqui também tem muitas outras resenhas de vários livros diferentes, tem suspense, tem drama, tem muito estilo, vai ter assim, estilos bem variados, talvez não tão variados assim, mas variados. E aí você pode se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ver outros vídeos, porque conteúdo tem muito aqui, tá? Agora vamos para a parte com spoilers. Então, agora vamos para os spoilers. Então vamos lá. Gente, toda história se conecta. Quando eu comecei a ler, quando eu li o primeiro capítulo, o capítulo terminou, eu fiquei, sim, é isso. Porque eu pensava que as histórias não iam se conectar, olha que louca. Porque eu tô acostumada a ler livros de literatura de cura. E os livros de literatura de cura, tanto os japoneses quanto os coreanos, eles às vezes se dividem em capítulos. E os capítulos não necessariamente se conectam uns com os outros. Às vezes tem um personagem, um detalhe, às vezes nem isso. Então eu achei que não ia ser assim. Mas daí eu descobri que eu estava completamente errada, que tudo se conectava do início ao fim. Antes de começar o capítulo 1, a gente tem um prólogo onde uma psicóloga mostra um desenho de uma criança com a mãe, e aí ela explica, essa criança, ela matou a mãe. E aí, mas hoje ela tá muito bem, tá feliz, tá casada, tá com filho, tá ótima, né? Ela tá ótima agora. Spoiler, não tava não, eu não tava ótima não. Daí quando você lê o primeiro capítulo, que é o do blog, você fica sem entender nada. Que você fica, sim, e aí? Por que esse cara cancelou o blog dele? O cara colocou lá no blog, não sei o que, depois do que você fez, papai é imperdoável, e você fica, vale do que ele tá falando. Aí vai pro segundo capítulo que começa uma história totalmente diferente. Aí você... Daí o segundo capítulo começa a desenrolar, você fica... que história boa. E daí, então, tudo faz sentido. Tudo vai se conectando. Por quê? No capítulo 2, você descobre a conexão com o capítulo 1. A criança, né? A criança em questão que tá aparecendo, que nasceu lá no capítulo 1, é a criança do capítulo 2. A mulher do capítulo 2, que a gente acha que é a mãe da criança, na verdade não é a mãe da criança, mas ela se conecta com o capítulo 3, tá tudo conectado. E eu fiquei muito chocada. Quando eu comecei a desenrolar a história do capítulo 2, né, que eu já fiquei pensando assim, será que esse menino pode ser o menino do primeiro capítulo, né? Porque ele dizia que o pai morreu e tal, e a gente não sabia até então, tinha esse background. Até porque no blog ele usava um outro nome. Só que o primeiro capítulo deixou no ar uma terceira pessoa, lembra? Que os desenhos mostravam que existia o pai, existia a mãe, o bebê, mas parecia existir uma terceira pessoa lá no lugar. E o desenho que a mulher fez antes de morrer mostrava uma terceira pessoa. Daí quando você começa a juntar as pontas e vai lá no capítulo 2 e você descobre quem é a terceira pessoa, você fica, o quê? Porque no caso, Naomi, grande Naomi é a protagonista dessa história aqui. Eu acho que ela é a protagonista e antagonista ao mesmo tempo. Naomi é a mulher do desenho do capítulo 1 que cria o menino e você pensa que ela é mãe dele, mas depois você descobre que ela não é mãe, que ela é avó. Aí você fica, então a mãe que tá enterrada é a que morreu no parto no capítulo 1. Aí você já fica, ok, tá. Mas ela não queria que ele ficasse perto da mulher. Por quê? Aí você fica sem entender. Por que ela não queria que ele soubesse do passado? Tá. Aí vamos pro capítulo 3, o professor de artes que foi assassinado. Uma história que aconteceu nos anos 90. Daí vem um rapaz que estuda jornalismo, que foi aluno dele. Vou reviver essa história. Ok.
Tem 3 pessoas que são suspeitos. Adorei, ficou uma coisa meio assim, Agatha Christie, me senti uma coisa meio Agatha Christie, ele fazendo a investigação e tal. Quando você descobre que o cara assassinado era o marido da Naomi, você fica, meu pai do céu. Aí, gente, pronto, essa ladeira abaixo, né? E aí você percebe, enfim, no último capítulo, quando vai contar a história dela, criança com a mãe, você entende, mas não justifica, tá? Não tô passando pano, não. Jamais passaria pano pra Naomi aqui, porque a Naomi matou metade metade não, mais da metade do elenco do livro, né? A Naomi matou a mãe, matou o marido, aí depois ela matou o rapazinho que foi investigar a morte do marido, aí depois ela matou o outro cara lá que né, abusava dela. Aí tudo bem, aí eu dou até na minha passada de pano. Depois ela matou, né? Indiretamente, mas matou a Nora. Enfim, não dá pra passar pano pra Naomi. Ah, e ela ainda tentou matar o jornalista, né? O outro jornalista. Gente, não dá pra passar pano pra Naomi. E depois a psicóloga, não, mas hoje ela tá bem, ela tá feliz. Tá casada com um filho, meu amor, você não tem noção do que a Naomi andou aprontando esses tempos. Mas a gente entende no capítulo 4 o motivo, porque quando a gente descobre como é que era o relacionamento da Naomi com a mãe dela, eu fiquei muito incomodada quando você descobre quem é o passarinho, né, que é o Pinho, como foi que ela atacou a mãe dela, porque a mãe dela não gostava dela. A mãe dela não gostava dela nem um pouco, aí depois que o pai morreu, a relação delas ficou completamente conflituosa, e o único amor que a Naomi tinha era pro pássaro, o Pinho, e quando ela chegou em casa, ela viu a mãe dela querendo matar o Pinho. E aí ela achou que ela tinha que salvar o Pinho de qualquer modo. E se você perceber, todos os assassinatos que ela comete é porque ela quer proteger alguém. Ela matou o marido porque o marido era muito cruel na visão dela com o filho e ela queria proteger o filho. Depois que o Pinho foi o primeiro filho dela e depois que ela teve o filho, ela fez de tudo para proteger esse menino. Quando chega o rapaz que está investigando e aí ela pensa, perigoso, esse menino vai descobrir. E eu acho que ela não pensa nem tanto nela, ela pensa mais no filho dela, porque ela pensa assim, se ele descobrir que fui eu, com quem que meu filho vai ficar? E aí ela mata o rapaz. Aí tem esse outro cara aí que, nossa, que inclusive eu fiquei horrorizada com essa parte. Que ele sabia o que tinha acontecido e aí ele ficou chantageando ela, abusando dela. Nossa, essa parte aí eu disse assim, meu amor, mate esse cara aí. Mate esse cara com prazer, esse daí pode matar, tá? Eu permito. Eu dou a minha permissão. Mas lá na frente, quando você entende quem é a mulher que vai casar com o filho dela, aí você fica, mas elas não se davam bem? Aí é que tá. Até então a Naomi protegia o filho. Mas no caso da Nora, não foi uma coisa meio tipo de... eu não vou nem dizer que foi ciúme, eu não acho que foi ciúme, foi uma coisa meio que inveja, sei lá. Porque até então eles estavam convivendo bem. Mas quando a Nora dela engravidou, ela não gostou. Porque ela ia se tornar avó. E ela não queria ser avó, ela queria ser mãe. Ela queria ser sempre mãe. Então, por isso, ela se livrou da Nora e criou o filho. E deu a ideia pro filho dela, criou o neto, né, como filho. E deu a ideia pro filho dela, e se a gente agir aqui como se eu fosse mãe dele e tal? Perturbador, né? Eu achei perturbador. Essa era uma senhora, vai agir como se não fosse avó. Porque ela não queria ser avó, ela não queria perder o posto de mãe. E tudo isso é motivado ainda por aquele problema que ela teve com a mãe no passado, que como ela se sentia desprotegida, a função dela era proteger. Como ela se sentia uma pessoa que não tinha mãe, basicamente, ela queria ser mãe a todo custo. Mas a que custo, né, amada? Aí a psicóloga, ops, acho que eu interpretei o desenho errado. Ai, porque as espinhos é de proteção. Ai, eu acho que não é proteção. Na verdade, eu acho que é ataque. Ela tava querendo atacar a mãe dela. E eu fiquei, minha senhora. Mas enfim. Daí você, né, fecha a história como um todo. E eu achei genial. Eu achei genial como a história inteira se conectou do início ao fim.
tá? Eu achei muito legal e eu também achei muito legal como sempre o tema do desenho estava sendo tratado dentro dessa história, né? A parte do assassinato do professor de artes, eu fiquei assim, meu Deus, gente, como foi que ele conseguiu fazer esse desenho? Mas ele era professor de artes, né? Então eu não vou duvidar de um professor de arte japonês jamais. Mas assim, eu achei muito, muito inteligente. Achei que a história era muito conectada e achei que Naomi não teve a terapia adequada, né? E que pena que na época dela não tinha, né, assim, quando ela casou não tinha um Googlezinho, porque se o professor de artes tivesse feito um Google e tivesse descoberto que ela tinha matado a mãe, eu acho que ele já ia ficar um tanto quanto preocupado, né? Isso teria evitado muitos problemas. Mas enfim. Então, se você gosta de suspense, se você gosta de literatura japonesa de suspense, não tô falando da literatura de cura, que aí é uma totalmente diferente. Se você gosta de histórias que dão detalhes em que você precisa ficar muito atento para poder entender a história como um todo, e uma história curtinha também, diga-se de passagem, então a indicação da semana é Imagens Estranhas de Ukketsu.